padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de estarmos juntos aqui, congregados para a escuta da Palavra Santa de Deus e celebrando hoje domingo, dia do Senhor, o primeiro domingo deste tempo da Quaresma. Ao lembrar que estamos celebrando o primeiro domingo do tempo da Quaresma, convido a você a vivenciar cada semana da Quaresma no exercício bonito de um propósito. Vale a pena pensar um propósito que nos devolva inteireza, que nos fortaleça e que nos faça melhores, sobretudo mais capazes por uma sensibilidade profunda, fecundada pela graça de Deus, de aprendermos as lições da misericórdia. Hoje, domingo, dia do Senhor, Deus nos conceda a graça de vivenciar a alegria bonita de voltar de modo confiante nossos corações para Ele, o centro de nossa vida. E esse primeiro domingo da Quaresma, nessa comunhão bonita como igreja e nesta comunhão fecunda entre nós cristãos, todos os que somos discípulos e discípulas de Cristo Jesus, nos orientem para uma vivência profunda do cuidado com a casa comum, crescendo em nós o sentido da nossa responsabilidade, administrando melhor aquilo que depende de nós, na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho e, é claro, na nossa participação cidadã em rumos e dinâmicas novas para a vida de nossa sociedade. Que a palavra de Deus que agora vamos escutar nos inspire e nos faça encontrar o caminho de ter a força necessária para superarmos tentações e dificuldades e nunca desistirmos do bem, do amor e da justiça. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: "Se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão." Jesus respondeu: "A Escritura diz, não só de pão vive o homem." O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: "Eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu." Jesus respondeu: "A Escritura diz, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás." Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Porque a Escritura diz, Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra." Jesus, porém, respondeu: "A Escritura diz, não tentarás o Senhor teu Deus." Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Amado irmão, amada irmã, tempo da Quaresma, caminho de conversão, o convite a termos a coragem de nos olharmos. E quando nós nos olhamos, nós nos deparamos com as nossas estreitezas e com a nossa fraqueza humana, porque somos pecadores. O pecado é a tentação realizada em nós. A tentação é a força do maligno na contramão da vocação a que fomos chamados, a vocação para o amor, para o bem, para a verdade e para a justiça. Somos, portanto, desafiados a compreender que somos frágeis, tentados e que precisamos e podemos recuperar em nós e ter em nós
pela força do amor de Deus, uma força que vem deste amor de nosso Deus. Por isso Cristo, ao assumir a nossa condição humana, igual a nós em tudo, exceto no pecado, nele não se concretiza a tentação, ele é tentado. Para nos fazer compreender que a nossa condição humana vive essa vicissitude e esse desafio da tentação. E é em meio às tentações que nós somos chamados a construir a autenticidade da nossa vida, a assumir uma disciplina e uma dinâmica de vida que nos devolvam a inteireza que perdemos por nos submetermos ou por nos sucumbirmos a muitas tentações de vários tipos. Santo Agostinho, comentando os Salmos, nos traz reflexões bonitas e importantes para compreendermos como é necessário percorrer um caminho nesta possibilidade bonita que nos é dada pelo amor e pela graça de Deus de superarmos as tentações. Ele comenta: nossa vida, enquanto somos peregrinos neste mundo, não pode estar livre de tentações, pois é através delas que se realiza nosso progresso e ninguém pode conhecer-se a si mesmo sem ter sido tentado. Ninguém pode vencer sem ter combatido, nem pode combater se não tiver inimigo e tentações. Aquele que clama dos confins da terra está angustiado, mas não está abandonado, porque foi a nós mesmos que somos o seu corpo que o Senhor quis prefigurar em seu próprio corpo, no qual já morreu, ressuscitou e subiu ao céu, para que os membros tenham a certeza de chegar também aonde a cabeça, Ele, Cristo, nos precedeu. Portanto, irmãos e irmãs, o Senhor nos representou em sua pessoa quando quis ser tentado por Satanás. O Evangelho que hoje é proclamado nos fala exatamente disso, que nosso Senhor Jesus Cristo foi tentado pelo demônio no deserto. Cristo foi tentado pelo demônio, mas em Cristo também somos tentados, porque Ele assumiu a nossa condição para nos dar a sua salvação, assumiu a nossa morte para nos dar a sua vida, assumiu nossos ultrajes para nos dar a glória que é dele e que dele vem. Assumiu também as nossas tentações para nos dar a vitória. Por isso é nele que nós podemos ser vitoriosos. Se nele somos tentados, nele também venceremos o demônio. Pois foi com o Cristo tentado que veio a vitória pela força da graça, desta graça que Ele nos dá, para que nós possamos, fortalecidos, também vencer a tentação. É por isso que no tempo da Quaresma, nós precisamos especialmente nos dedicar à confissão sacramental, aos sacramentos, à Eucaristia, porque é dos sacramentos que nós recebemos esta grande graça que se transforma em nós em força. Santo Agostinho diz: reconhece-te nele em sua tentação, reconhece-te nele em sua vitória. O Senhor poderia impedir o demônio de aproximar-se dele, mas se não fosse tentado, não nos daria o exemplo de como vencer a tentação. O contexto da sociedade e as muitas tentações nos trazem comprometimentos muito sérios. Somos chamados então a nos abrir à graça de Deus. A disciplina nossa, nosso esforço, nosso desejo, mas é a graça de Deus que nos sustenta. O tempo da Quaresma é tempo especial de nos abrirmos à graça de nosso Deus. Vamos pedir essa graça à Mãe Maria, a Imaculada, que aberta totalmente à graça de Deus, nela se realizou o que ela canta no Magníficat de maravilhoso, que Deus pode. Peçamos essa graça por sua intercessão. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer:
que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos conceda a graça grande de fazermos um caminho fecundo neste tempo da Quaresma, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente